Olá, Rubiane, tudo bem? Bom dia para nós, né? Para mim, para você, eu acho que é boa tarde, né? Boa Sim. tarde. E boa tarde, boa noite para quem estiver nos vendo. Então, hoje a gente vai ter a conversa com Rubiane Maia. Rubiane Maia é uma artista brasileira que vive em Folkestone, no Reino Unido. Possui graduação em artes visuais, tem também um mestrado em psicologia, que ela fez, na Federal do Espírito Santo, no Brasil. O trabalho da Rubiane é meio um híbrido, fica assim num híbrido entre performance, instalação, tem vídeo, outros modos de expressão, trabalha com a escrita, também com a fotografia. Rubiane se interessa pelo corpo, pela linguagem, pela memória, pelas matérias orgânicas e pelos estados diferenciados de percepção, que englobam relações de interdependência e cuidado entre os seres humanos e os não humanos, como minerais e plantas. Frequentemente desenvolve trabalhos em contextos de site-specific, né, lugar específico, sempre considerando os elementos da natureza, a paisagem e o meio ambiente como guias e co-criadores de suas obras. Então, apresentando assim rapidamente a Rubiane, a gente pode começar para a entrevista. Então, vamos começar pelo presente, né? Você mesmo tinha solicitado e eu gostei. Recentemente você expôs em São Paulo em duas exposições, né? Que foi a do Sesc Pompeia, na exposição Terra Abre Caminhos, e na Bienal de São Paulo, que você apresentou o sexto capítulo da série Book Performance, com o título lindo A Língua Sempre Se Dobra Diante do Inquestionável ou Maldito. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com a Bienal e ali no SESC, como foi, para a gente começar. Ei, Luiz, obrigada pelo convite e obrigada pelas perguntas e para a gente começar, né, pelo agora. Acho que é interessante porque são as questões que estão me movendo nesse momento, né? Elas têm conexão com várias coisas que foram feitas no passado, algum tempo atrás, é uma pesquisa longa, mas ao mesmo tempo é interessante pensar naquilo que está em processo, né, nesse momento. Foram experiências muito enriquecedoras, ambas. Eu acho que, né, foram dois trabalhos diferentes, mas que de alguma forma eles têm seu diálogo também. Na exposição Terra Abre Caminhos, eu apresentei a performance Sparing, que é uma performance de 10 horas de duração, onde eu replico, né, os meus pés. Eu criei moldes de silicone, dos meus pés, e eu vou replicando, né, construindo essas esculturas dos meus pés e vou colocando elas assentando num terreiro, né, num espaço circular de terra, né, e vou depositando esses pés, que muitos deles vão saindo de dentro desses moldes quebrados, com dedos amputados, e eu vou colocando esses pés ali sobre a terra e crio uma espécie de ritual no final com todos esses pés, limpando, cuidando, né, tingindo eles com terra também, porque são pés brancos, né, de gesso e cimento, mas eu vou tingindo eles com a própria terra para eles terem, né, essa cor, né, da terra, da pele escura. Então, foi uma experiência muito interessante. É uma performance que eu já tinha feito em Londres, eu acho que em 2021, se eu não me engano, e aí achei que fazia muito sentido levar ela para São Paulo pelo próprio contexto, né? Por eu ser do Brasil e por estar falando, né, nesse trabalho das migrações traumáticas, né, da rota transatlântica. Já na Bienal eu fiz um trabalho novo, né, de uma série que eu venho trabalhando desde 2018, que são os livro performances. E é uma série onde eu desenvolvo um texto e eu crio uma performance em conexão com esse texto, que é desenvolvido bem antes da performance, né? Eu demoro alguns meses escrevendo, é um texto longo, denso,
que tem a ver com uma pesquisa, né, em relação à linguagem, à escrita, né? É um texto que, para mim, ele tem uma ele é uma trama, né? É um texto muito longo, ele é uma trama, e é um lugar que eu tenho pensado como um lugar de confronto, né? Eu acho que a escrita ela tem aparecido para mim como esse lugar da batalha com a linguagem, né? E aí, como eu tenho feito em capítulos, né? Então, esse foi a sexta performance que eu apresentei dessa série, e ela tem já uma metodologia, uma forma como eu venho desenvolvendo, e cada capítulo ele é guiado por uma parte do corpo. E na Bienal foi as partes do corpo que foram guias do capítulo 6 foi a língua e o cabelo. Então, a língua ela aparece, né, como a língua que é linguagem, mas também, ao mesmo tempo, a língua que come, né? E eu trabalhei com o cabelo porque ele fez parte de uma pesquisa, né, sobre o arroz. Eu fiz uma pesquisa, tenho feito, né, uma pesquisa sobre também conectada, né, a, a, a travessia, né, transatlântica dos escravizados e tem essa fala, essa história oral que se repete de que o arroz ele chegou nas Américas, chegou no Brasil, né, escondido nos cabelos das mulheres e crianças escravizadas. Então, essa história ela permanece, né, como uma história oral que é contada até hoje, tanto na América do Sul quanto na do Norte, né, conectada às plantações de arroz. E aí eu fui em busca de entender melhor essa travessia do arroz, né, a migração do arroz dentro desse contexto. Então, esse texto ele traz um pouco essa história, mas ele traz ao mesmo tempo uma série de questões, né, que eu vou deixando aparecer na escrita, né, guiada tanto por aquilo que eu encontro como parte da pesquisa, mas também por histórias pessoais, pela minha própria relação com a linguagem, com a comida, né, com o cabelo, com o meu cabelo, com as histórias dos cabelos, né, que são contadas. Então, é um texto muito disruptivo, assim, sabe? Ele não é um texto linear, ele não é um texto que tem começo, meio e fim, mas ele vai trazendo, né, uma trama e elementos, né? Tem espaço, deixo espaços. Eu acho que eu gosto de deixar buraco no texto, que são os espaços para o grito, para a dor, para a incompreensão de certas questões que ecoam. Então, eu organizo essa apresentação, né, uma performance em torno desse texto. E aí na Bienal eu fiz uma performance, né, onde eu convido uma outra artista para ler o texto enquanto eu performo, e eu performei dentro de um grande recipiente, né, de vidro com água, terra e sementes de arroz dentro. Entendi. Eu não consegui ver nenhuma das performances, mas eu ouvi lá o registro, né? Tinha o registro também. Como que você sentiu o efeito do registro? Você já tinha colocado algum dos capítulos dessa maneira? Não, não, foi a primeira vez que eu coloquei dessa forma, né? A gente fez, na verdade, a gente fez a gravação da leitura, né? Essa leitura desse texto, a gente fez antes da performance, esse registro. Ele não foi feito, não foi a captação durante a apresentação. A gente fez ele em estúdio e nesse registro sou eu que estou lendo, né? E a Jamile Kazumbá, que foi a minha colaboradora, ela estava junto, né, nesse processo de incorporação do texto. Eu tenho chamado isso de incorporar a escrita, né? Como que a gente traz isso, traz essa leitura para o corpo, né, para a voz. E aí foi bem interessante. Eu recebi vários feedbacks interessantes, né, em relação a isso. Não é a mesma coisa que assistir a performance. Eu acho que são duas experiências completamente diferentes. Mas foi interessante deixar esse eco, né? Para mim, esse registro ele funciona como um eco, dificilmente uma pessoa vai ficar. A performance durou 2 horas, dificilmente uma pessoa vai ficar 2 horas escutando, né? Essa voz
que conta alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que ela vai deixando, vai trabalhando também dentro dos fragmentos, né, que aparecem dentro do texto, que eles levam para muitas direções diferentes. A questão do livro, da língua, da leitura, da escrita, ela aparece em outro trabalho, que agora não vou me lembrar o nome, que você chega em outros países e pede para alguém ler um livro importante daquele país. Me veio isso agora na lembrança. É Fala, verdade. Você fala. resgata um trabalho super antigo, né? Sim, esse é um trabalho, acho que foi de 2012, se eu não me engano, né? É um trabalho que eu fiz primeiro, fiz duas vezes ele. Primeiro na Argentina, na Praça de Maio, né? E aí tinha toda uma história com esse lugar, com essa praça e com esse desejo de encontrar o outro, né, através daquilo que faz parte da cultura local. Então, eu trabalhei com o livro do Cortázar na época, que era um livro super importante para mim. E depois eu acabei apresentando de novo essa performance na Lituânia, eu acho que 2013, se eu não me engano. E aí eu trabalhei com uns livros de poesia do Jonas Mekas, onde ele vai, né, trabalhando, falando, né, contando um pouco das histórias da guerra, da infância. Tinha já essa relação com a memória, né, assim, de uma outra forma. Eu acho que as coisas tem isso, né, no meu trabalho. Eu acho que não é a primeira vez que eu escuto isso e eu acho que faz muito sentido para mim que sabe como se as coisas fossem funcionando numa espiral do tempo, né? Vários elementos de trabalhos anteriores eles vão aparecendo, eles são reformulados, ganham outras narrativas, mas tem um encadeamento assim que vai, né, que daquilo que vem em volta, né? A gente vai falar um pouco desses elementos que aparecem continuamente, mas antes a gente vai começar um pouco para falar da sua trajetória. Eu queria que você falasse um pouco desse seu mestrado em psicologia, por que que você escolheu psicologia, hoje em dia tem mestrados em artes, né, doutorados em artes. E como foi esse começo de se interessar por arte e fazer depois. Você fez na graduação, você fez arte, né? Isso. Sim. E aí passou para o mestrado. Então, como foi esse início de vida como artista? Eu acho que eu acho que no início eu nem me considerava artista, apesar de estar estudando arte, assim, isso foi um processo. Eu venho eu não tinha referências, na verdade. Eu acho que eu fui parar nas artes de uma maneira muito acidental, mas ao mesmo tempo muito por curiosidade, sabe? Eu tinha uma afinidade com desenho, eu sempre gostei de desenhar, mas ao mesmo tempo não tinha uma relação direta, né, uma motivação que me levasse para a arte, não tinha referência familiar, ninguém da minha família é envolvido com as artes, né? Então eu acabei indo por ter muito interesse e curiosidade com a ideia de expressão, né? Dessa ideia de que a arte, né, ela move uma possibilidade de você se expressar e de se comunicar com o outro através daquilo que você faz. Então era tudo muito cru assim para mim. Então eu acho que eu fui descobrindo, né, a arte à medida que eu fui me envolvendo dentro da própria universidade, não só com os estudos acadêmicos, mas também com as pessoas, né, com os artistas que estavam ali presentes, com os estudantes que já estavam produzindo arte, com os professores que traziam uma vivência artística, né, e isso foi bem motivador. Mas eu acabei indo primeiro para a educação, eu me tornei, né, após o período de estudos, né, na universidade, quando eu me formei, eu me tornei professora de arte. E aí eu fui trabalhar em escolas públicas, né? Trabalhei com ensino fundamental e médio durante um período bem longo. E aí, a um ponto paralelo a isso, eu comecei a ter uma produção muito pequena ainda, né? Trabalhava inicialmente junto com a outra amiga. A gente tinha uma espécie de grupo de estudos, e aí a gente estava sempre lendo texto, indo para exposições, fazendo algumas
performance, que a gente nem chamava de performance, assim, sabe? Mas fazendo experiências com o corpo no espaço, né? Experimentando possibilidades. E aí isso foi crescendo, né? Isso foi crescendo. E até que eu acabei entrando no mestrado na psicologia. Também foi interessante, porque eu estava querendo fazer um mestrado, ao mesmo tempo, o mestrado em artes, né, ele não me motivava muito, porque na época, eu achava que as discussões elas estavam muito centradas dentro de uma historicidade, ou, né, muito ligada, limitada às questões, né, ao foco mais técnico e da materialidade, né, que naquele momento não era o meu interesse principal. Então, eu acabei conversando com uma amiga que estava fazendo mestrado em psicologia institucional. Ela me mostrou algumas coisas que eles estavam discutindo, e aí tinha uma questão muito forte de discussão do corpo, né? E eu também tinha alguns artistas, né, que na época eram uma referência para mim muito forte, que era a Lígia Clark, a Brigitte Baltar, por exemplo, né, que tinha aquela relação com a delicadeza. Então, essas questões, elas com sensível, elas eram importantes para mim. E aí eu acho que eu acabei encontrando essa transversalidade na psicologia institucional, e que foi super rica na época, porque era um mestrado muito transdisciplinar, então tinham pessoas de várias áreas diferentes, então eram discussões muito interessantes que passavam, né, pelo lugar, pela arquitetura, pela filosofia, por uma filosofia da diferença, por questões de discussões que eram ligadas ao embate, né, do corpo com a própria vida. Então, isso me motivou e eu acho que eu fui muito bem recebida ali. Então, isso acabou me alimentando, né? E aí o meu trabalho ele começou também, eu já estava desenvolvendo várias coisas, né? Mas ao mesmo tempo ainda entrando e começando a trabalhar num campo de discussão que me interessava, mas encontrar isso me ajudou muito. Foi parte desse aprendizado, assim, de crescer, É, né? a sua dissertação é bem texto sobre o seu processo que estava ali tentando descobrir as questões, né? Eu Acho, entrei com um projeto completamente diferente e saí com esse, que é é, um, falar sobre essa prática, né? Sobre essa prática de construção de si e trazer isso para uma discussão coletiva, né? muito bacana. Então vamos dar aqui continuidade. Você falou de diálogo com outros artistas. Foi também um momento que você estava descobrindo, talvez, esse lugar em que você ia trabalhar mais continuamente, que é a performance, né? E você falou aí de alguns diálogos na sua dissertação, aí eu trago essa questão. Quais são os artistas com os quais você acha que você dialoga mais frequentemente, sendo de performance ou não de performance? Quem te interessa como artista? Olha, essa é uma pergunta, uma pergunta difícil, assim, porque eu não sei, eu não gosto muito de citar nomes e ficar amarrados em referências, assim, sabe? Em uma lista de referências, assim. Mas eu acho que existe. Referências nesse sentido, é mais no sentido de que quem interessa para você questões, né, de que artistas, gestos de que artistas. É mais isso, né, não é só mera referência. Eu acho que eh, vou tentar responder de uma outra forma, assim, né? Que eu acho que fez sentido para mim dentro dessa história, né? Eu acho que, por exemplo, com a performance, eu venho de uma escola de performance, né? Eu acho que de um momento, de uma situação de performance no Brasil onde os encontros eles eram movidos muitas vezes em espaços independentes, em encontros que eram organizados por artistas, né, que naquele momento que faziam parte da minha geração ou de outras gerações, mas que priorizavam a possibilidade de encontro. Então, eu acho que esses encontros com os artistas da minha própria geração, que estavam fazendo performance naquele momento, em que estavam também construindo espaços onde eles pudessem, né, mostrar o próprio trabalho, fez parte para mim desse crescimento, de encontrar pessoas e artistas que estavam
de uma maneira muito experimental e muito, né, focada no encontro, na criação desses espaços, me alimentou. Então, eu acho que durante um primeiro período, né, assim, um período grande do meu trabalho, né, assim, acho que os primeiros 10 anos eles eram muito movidos por encontros com artistas da minha própria geração, artistas jovens, artistas, né, às vezes que já estavam aí nesse caminho da performance há mais tempo, mas que eram guiados pela ideia de o encontrar com o outro, apresentar trabalhos uns para os outros, né, ampliar essa relação com o público, construir espaços. Então, isso foi super importante para mim. Eu acho que isso foi se expandindo, né? Eu acho que eu tenho encontrado muitas referências agora diferentes, né? Eu tenho estado também não só interessada em referências do mundo da arte, mas também, né, da literatura. Na Tenho encontrado. literatura, o que tem te interessado? Eu estou lendo muito Bell Hooks nesse momento. Adoro os livros e as questões, a forma como ela escreve também, de uma maneira muito direta e como se a gente pudesse escutar a própria voz dela falando. Eu tenho, né, escritoras como a Patti Smith, por exemplo, que adoro os livros e essa relação que ela vai criando com a memória e vai construindo as narrativas, né, que contam as histórias, as experiências e a própria relação com a escrita, né? Então, eu tenho esse universo, assim, eu gosto muito desse universo também da poesia. Então, eu acho que as minhas referências. Algum poeta ou alguma poetisa que você tem lido nesses últimos tempos? Olha, eu li por um período muito repetidas vezes Alejandra Pizarnik, por exemplo, né, que é uma poeta da Argentina. Então, agora nesse momento eu estou muito uma série de livros assim que me interessam, assim, mas que eu estou lendo um pouco de um pouco de outro, estou buscando, né, sempre ampliar as possibilidades de me colocar nesse lugar de aprendizado. Eu gosto de estar nesse lugar de quem está aprendendo constantemente, sabe? Eu acho que, nossa, também outra coisa que eu adoro agora, né, depois que me tornei mãe, são livros infantis, né? Como as narrativas também elas podem, né, ir para esse lugar do universo da fantasia. Então, tudo isso é referência para mim, sabe? Existiu também um período que as minhas referências eles estavam muito ligadas ao campo da espiritualidade, de experiências, né, outras, né? Eu acho que é um quebra-cabeça, assim, sabe? Em movimento constante. É bom saber que artistas da performance também gostam de leituras, né? Como eu gosto de saber dos artistas pintores que gostam de poesia, etc. Mas a gente falando então de encontros, que você estava falando de encontros, de encontrar pessoas mais num outro sentido, mas você também tem, e também você falou, né, da relação com o outro, quando você foi para a Argentina ler o livro na Praça de Buenos Aires, mas você também convida outros artistas muitas vezes para fazer trabalhos, né? Nesse da Bienal você convidou uma artista para fazer a leitura, Cartas ao Ventos você convida Carla Borba, Preparação para Exercícios Aéreos você convida Tom Nóbrega. Você tem esse trabalho de relação com o outro. Você tem alguma elaboração sobre isso? É mais um. Como é que funciona? Como é que é essa relação de convidar um outro artista para trabalhar? Eu gosto de trabalhar junto com outra pessoa, né? Porque eu também gosto de trabalhar sozinha, mas às vezes eu acho que trabalhar junto com alguém é um processo muito enriquecedor, porque te coloca junto com outras metodologias e outras formas de pensar o processo de trabalho, assim.
Então, principalmente, eu acho que teve um período, né? Eu acho que em 2016, por exemplo, eu fiz uma série de trabalhos, né? Junto com outros artistas, e eu estava muito interessada nessa pesquisa de estar junto com o outro em processos de criação, assim, né? Como que a gente cria junto, como que a gente desenvolve alguma coisa e expande, né? Conceitos a partir de trocas, né? Então, eu acho que eu penso nisso como uma possibilidade de enriquecer o repertório, sabe? Então, claro, não é qualquer pessoa, né? Assim, eu convido pessoas e outros artistas que eu acho que a gente tem com que dialogar, já tem algum tipo de afinidade, né? De admiração pelo trabalho um do outro, interesses que, né, vão convergir numa certa direção, mas acho que tem que, assim, na maior parte das vezes, né, eu acho que foram experiências muito felizes e que, na verdade, levaram o trabalho para uma direção diferente da que eu tomaria se eu estivesse fazendo o trabalho sozinha. Falando em trabalho sozinha, eu vou mudar aqui a ordem das minhas perguntas. No trabalho O Jardim, no SESC Terra Comunal, eu queria falar um pouco sobre a questão da duração. Ali você trabalhou sozinha, né? E é um trabalho de 12 meses que você vai cultivando um jardim de feijão e você trabalha 8 horas por dia. Eu acho esse trabalho lindo. Você aparece em fotos, assim, às vezes muito concentradas em anotações, ou acho que no computador. Aí tem umas lâmpadas que estão aparecendo nos feijãozinhos, no algodão, bandejas com algodão, né, que você vai colocando feijãozinho. Mas às vezes você está lá só assim, parece que esperando o feijãozinho crescer, alguma coisa. Ou às vezes também se aparece muito esgotada, porque o jardim, a gente vai vendo que é uma coisa volumosa e você aparece ali meio esgotada. Então tem esse tempo da espera, esse tempo do cansaço e o tempo da duração, né, que é longo. Muitos trabalhos seus têm longa duração. Né? Esse da Bienal, você falou que são 2 horas da leitura, né? E outros demoram 5 horas, oito horas. Outros você começa uma preparação num dia, né? Esse preparo já é parte da ação, mas a ação para o público acontece no dia seguinte. Você quer falar um pouco dessa questão da duração e do tempo, dos modos do tempo, não sei, cansaço, espera, memória? Não posso falar, claro. É uma boa pergunta, porque você traz uma questão bem central, assim, dentro do meu trabalho. Eu só queria te corrigir uma coisa. O jardim foram 2 meses. Eu falei dois, Eu entendi 12, não sei por quê. não, dois, desculpa. Ó, eu vou colher, vou ter fazer uma feijoada no final. É, espero que não te tenha dito isso. O tempo ele tem um papel muito importante assim no meu trabalho, né? Eu acho que a duração ela é importante para mim em vários sentidos, né? A longa duração, eu gosto de trabalhar com a longa duração. Primeiro porque eu acho que a performance de longa duração ela rompe mais facilmente com a ideia de espetáculo, né? De que eu estou apresentando algo como como que eu vou dizer, como uma atração e que aquilo tem um sentido rápido, de apreensão rápida e que vai ser compreendido, né, absorvido e discutido imediatamente, assim. Não, então eu acho que eu tento escapar um pouco disso, sabe? Escapar dessa ideia do espetacular, assim. Então, o Jardim, ele é a minha performance mais longa, né? Eu gostei muito da experiência, mas dentro desses 2 meses houveram várias fases ali, né? E aí também eu acho que a ideia da performance de longa duração, ela te dá espaço para que você possa entender várias camadas do trabalho à medida que você vai fazendo o trabalho, né? E você também pode, às vezes, começar com uma espécie de direção e mudar essa direção, porque você vai vendo que as coisas elas
elas não funcionam exatamente da maneira como você previu que ela funcionaria. Então, eu gosto dessa elasticidade, assim, eu gosto de trabalhar com essa repetição, com o pequeno, com o detalhe, com aquilo que se expande, né? Não no sentido que se expande em várias direções, assim, sabe? E o jardim ele trouxe essa possibilidade. Eu acho que inicialmente, né, eu começo essa performance criando esse espaço, né, essa mistura de jardim e laboratório, né, o jardim ele começa só com a terra e com os grãos de feijão que estão ali e com essa intenção de criar um plantio, de cultivar essas sementes, né? Mas ao mesmo tempo eu me coloco nesse lugar de entender como eu vou fazer isso durante a própria performance, né? Então, as luzes, por exemplo, porque né, a gente não tem iluminação solar direta nesse espaço, né? Um espaço de concreto, um espaço, né, bem específico ali dentro do Sesc Pompeia, que é uma das plataformas que na época faziam parte da biblioteca. Então, eu fico nesse lugar e eu começo a preparar esse espaço. Então, essa preparação, né, do jardim, ela demanda muito. Então, também o corpo começa a entender o que significa passar 8 horas num lugar trabalhando, né? E é um lugar que tem muitas interferências, é um lugar que tem gente o tempo inteiro, que tem, né, muitos sons ao mesmo tempo, muita gente falando, criança correndo, né? E aí tem uma fase inicial que é essa fase eu acho que de adaptação, assim, de chegar ali, de me entender nesse lugar, de entender se eu preciso comer, se eu não vou comer, se eu consigo ficar ali, né? Quantas vezes eu vou no banheiro ou não, me ausento, né? O que que eu vou fazer com essas sementes, onde eu vou colocar, né? E aí e tem essa pesquisa, assim. E depois, eu acho que com a medida que os feijões eles começam a crescer, eles começam também a ocupar esse lugar, né? E você falou até que eu faço essa performance sozinha, né? Assim, eu acho que a coisa que eu menos estou nesse trabalho é sozinha, porque eu estou o tempo inteiro cercada de gente, né? Que é um lugar que tem uma visitação assim, né? Bem ativa ali dentro no Sesc, né? É um espaço que tem muita gente o tempo inteiro e que tem os feijões também, que eu começo a me relacionar com essas plantas. E aí, a partir dessa relação com as plantas, eu acho que as coisas também elas começam a mudar. E aí eu vou descobrindo como me relacionar com essas plantas, e uma das coisas que me interessam muito naquele período é o crescimento, assim, é entender esse movimento que as plantas vão fazendo na direção da luz, né? E como elas vão crescendo, e como elas vão, o feijão é uma trepadeira, então eu começo a criar espaço para que essas plantas possam, né, ir para uma verticalidade, né? Começo a também a colocar o meu corpo de uma certa maneira dentro do jardim e começo a me movimentar. Assim, eu sinto no jardim, é um trabalho que assim, eu sinto que eu quero fazer tudo muito rápido no início do trabalho e eu começo a diminuir esse ritmo até chegar no final dos 2 meses com uma lentidão que só é possível a partir da própria experiência com essas plantas, assim, de entrar, deixar o meu corpo aprender o que que significa entrar no tempo da planta. Então, são coisas que cresceram dentro do jardim, né? Que eu não tinha como prever antes, né? Outra coisa são a relação com os insetos que começam a aparecer também, né? Não tem insetos ali inicialmente, mas depois de algumas semanas começam a ter insetos. Então, existe todo um processo de observação e de adaptação, né? Assim, eu acho que eu entrei com um corpo e saí com outro no final de 2 meses. É interessante esse negócio dos insetos, porque você estava falando entrar no tempo do feijão, né? Tem essa relação de alteridade sempre no seu trabalho, né? A presença de um outro, e aí a planta é um outro, mas aí também tinha os insetos, né? Eu fico imaginando que deve ter sido difícil o aparecimento dos insetos. E Isso, eu achei interessante, assim, né? Eu achei interessante.
E, enfim, não foi uma coisa que nem todo mundo percebia, né? Eu acho que também a relação com o público foi interessante, porque as pessoas que acompanharam a obra, né, por 2 meses são basicamente as pessoas que trabalham ali, que conseguiram ver tudo, né? E eu acho que o público ele tem experiências diferentes, né? Quem foi uma vez só, quem vai e volta várias vezes, né? Quem vê tudo do início ao fim. Então, eu acho que um trabalho longo ele possibilita muitas formas de percepção e sinergia, e eu acho que isso, né, é uma questão que para mim é importante. Eu achei interessante você falar que saiu dali com outro corpo, né? Eu acho isso interessante nessa relação com essa planta, né? Com esse feijão. Mas tem uma coisa também que você falou dos detalhes, e eu observo que quase sempre nas suas performances você usa uma espécie de macacão. Você deve ter vários, né? Porque são, são várias cores. Eu percebo, ah, esse já é outro. Você usa sempre um macacão. Você quer falar alguma coisa desse seu macacão, do uso do macacão? Você falou também do trabalho de tempo longo numa espécie de recusa em relação ao espetáculo, né? Eu achei isso bacana. E também talvez esse macacão tenha algo disso ou não, tem outra coisa. É, é interessante isso que você trouxe. Eu tenho vários, sim, de várias cores, eu adoro. Eu acho que esse macacão ele começou a um ponto, assim, né? Inicialmente ele não existia dentro do meu repertório de vestuário para as performances. Mas eu, desde o início, tinha uma questão para mim de adotar uma cor, né? Assim, de criar uma estética. Eu acho que desde os trabalhos, né, de 2011, os trabalhos iniciais, eu tenho uma escolha por uma estética que eu acho que para mim ela faz parte dessa construção de uma imagem, assim. Eu acho que quando eu faço uma performance, eu estou construindo não só uma vivência, mas uma imagem para essa obra, né? E aí muitas vezes eu acabava escolhendo uma cor de roupa que de alguma forma dialogava com essa imagem que eu estava criando para o trabalho, né? E aí os macacões eles apareceram no trabalho do exercício aéreo, do deserto. Eu acho que, se eu não me engano, foi o primeiro trabalho em que eu vou usar macacão na Bolívia, né? Eu estava com o Tom Nóbrega e a gente estava no deserto, né, de sal, desenvolvendo esse trabalho. E aí a gente fez uma série de experiências, né? A gente foi para o deserto, a gente estava trabalhando com vídeo, a gente fez várias experiências construindo esses gestos, movimentos aéreos. E aí quando a gente olhou no vídeo, a gente falou, nossa, assim, a gente não consegue olhar para o movimento porque a nossa roupa não cabe nessa imagem. A roupa tá chamando mais atenção do que o resto daquilo que a gente está fazendo, né? Assim, que são movimentos que, na verdade, são muito concisos, são muito precisos e exigiam uma limpeza, né? Eu acho, da imagem. E aí a gente acabou comprando esses macacões cinza de trabalho que criavam uma espécie de neutralidade assim, nessa disputa de atenção para a imagem do vídeo, mas ao mesmo tempo colocava a gente nesse lugar de um pouco de piloto aéreo, né, no espaço. Então a gente começou a brincar com isso, né, assim, de vestir esse macacão e vestir essa ideia de se tornar, né, de transformar esse corpo num corpo que está brincando com esse espaço aéreo, né, também, que tinha essa fantasia do piloto, né? E a gente começou a usar esses macacões. E aí, depois disso, eu acabei adotando os macacões em várias performances. Eles não estão sempre, mas eu acho que eles acabaram virando um pouco uma identidade também, né? Tem Então, algo também de um espaço de trabalho, né? Que não é um espaço, é um espaço definido ali, né? Se define quando você está com o é, macaco.
discutir, a gente acabou discutindo muito essa questão do trabalho junto com no Cartas ao Vento, né, quando eu estava fazendo a residência com a Carla Borba, né, porque a gente pensou muito nessa relação entre o trabalho e a brincadeira durante aqueles trabalhos com vento. A gente adotou essa roupa laranja também, pensando muito nessa ideia do trabalho. Eu acho que sim, eu acho que tem totalmente essa camada de usar uma roupa que, na verdade, define essa ideia, né, essa passagem entre, né, o dia a dia, a Rubiane, né, que está aqui fazendo tudo, lidando, e ao mesmo tempo a entrar no lugar da performance, né? Tem uma coisa ritualística para mim no fazer performance que eu acho que ela se define em várias camadas, assim, naquilo que eu visto também. É muito bom. A gente está chegando à última pergunta, mas você tinha falado do seu filho. Antes de ir para a última pergunta, eu vou trazer então ele, porque em alguns momentos, eu não vou lembrar quais, eu vi que a questão da gravidez foi muito importante para você. Teve uma presença forte no trabalho também. Você quer falar um pouco disso? Eu acho que mais do que foi importante, assim, eu acho que a gravidez é um processo que, que me transformou muito, assim, que abriu, nossa, uma outra vida, né? Literalmente uma outra vida. E ao mesmo tempo, um processo de lidar com essa transformação e, enfim, com uma possibilidade de me tornar, né? Eu me tornei mãe, estou me tornando mãe todo dia, né? Porque eu acho que não é uma coisa que somente vira, né, mãe e acabou e aí tá tudo pronto. Eu estou me tornando mãe a cada dia, a cada exercício, né, junto com ele. E ele vem para o trabalho, né? E durante a gravidez eu fiz um trabalho, eu não fiz performance enquanto eu estava grávida, foi um período que eu não queria fazer performance. Eu queria estar mais quieta, sabe, vivendo esse período de introspecção. Mas depois, no final, 5 dias antes dele nascer, eu fiz um vídeo em que eu vou para o mar, né? Vou buscar o mar, que para mim tem uma conexão muito forte com. Ele nasceu aqui, né, na Inglaterra, então o mar para mim ele era esse elemento presente que me conectava também com o meu lugar, né, com aquilo que eu entendo como meu lugar no Brasil, né? Eu estava pensando muito nessa ideia de ilha, né? Eu cresci em Vitória, eu não nasci em Vitória, mas eu cresci em Vitória, vivi ali perto do mar durante quase toda a minha vida. Então, aqui também o Reino Unido é uma ilha, então eu estava pensando muito nessas distâncias entre as ilhas, né? E nesse desconhecido que é atravessar de uma ilha para outra. Então, eu acabei fazendo um vídeo junto com ele. E aí, recentemente, em 2022, também fiz um outro trabalho, que é o Divisa, o projeto Divisa, onde eu vou percorrer toda a linha imaginária da divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais e desenvolvendo um trabalho, né? Foram 20 dias viajando e aí parando e desenvolvendo trabalhos de performance nesses lugares, nesse lugar do entre. E aí o meu filho, ele também veio para o trabalho espontaneamente, assim, não é uma coisa que eu estava planejando, né? A gente fez O esse trabalho que trabalho você fez a três, né? Teve seu marido também. também. Meu marido também é artista, então a gente já estava planejando. A gente tem algumas colaborações né, que de vez em quando aparecem entre nós. E aí a gente estava planejando esse trabalho entre eu e ele. E aí, no primeiro dia, na primeira parada, meu filho olhou para mim e falou: Cadê minha roupa? Cadê meu macacão? Você falou do macacão, ele, cadê a minha roupa de performance? E aí eu falei, opa, Era então o macacão. eu acabei fazendo, a gente estava usando uma roupa branca, porque a gente estava trabalhando com terra, né? Assim, a ideia era trabalhar com esses pigmentos da terra. E aí eu acabei arrumando uma roupa branca para ele e ele entrou assim, ele entrou no trabalho e ele foi guia do trabalho dos trabalhos muitas vezes, das ações,
né, trouxe uma reflexão, né, assim, muito forte para nós sobre essa relação de parentalidade e ser artista ao mesmo tempo, como que, né, como lidar com isso, né? Isso está bem presente assim nas discussões entre eu e meu marido, e eu acho que a gente tem aprendido com ele, assim, esse trabalho ele trouxe uma camada inesperada, né? Mas que eu acho que também, quando você falou da alteridade, né? A presença do meu filho também, ele transforma o trabalho em algo que não era previsto. E isso foi fantástico, porque ele também, né, acabou entrando nesse processo de criação de uma maneira muito intensa e que a gente não esperava, de verdade, assim. Eu fiquei, achei muito bonito a viagem toda, as imagens, ele, é muito bacana, assim. Bom, a gente está indo para o fim. Eu queria fazer uma pergunta que é sobre os títulos, né? Os títulos têm uma presença forte no trabalho. Eles nunca explicitam qualquer direção mais óbvia. Ao contrário, eles abrem as direções, né? Então, tem títulos como Às vezes nós precisamos voltar para casa. Esse é simples e muito forte. Tem o Respirando Memórias, tem o Cartas ao Vento, tem o da Bienal, que é o do sexto capítulo, que é A Língua Sempre Se Dobra Diante do Inquestionável ou Maldito. Como é a presença do título para você? Qual a importância do título? Você demora para achar um título? Porque título para mim são difíceis. Título de texto, de trabalho, de evento já acho muito difícil. Ai, nossa, que pergunta bonita essa. Eu acho que ninguém nunca me perguntou isso. E então acho interessante, assim, porque realmente captou assim uma coisa. Eu tenho uma crise com títulos. Os títulos são sempre muito difíceis para mim, mas eles são extremamente importantes e eu demoro para muitas vezes é engraçado porque tem momentos que eu demoro muito para encontrar um título e, e em outros momentos, às vezes o trabalho nasce de um título. Eu tenho um título e aí eu preciso desenvolver um trabalho para esse título. Então, tem esses dois caminhos que às vezes eles são desafiadores, assim. Mas o título ele tem uma importância. Eu gosto da ideia de ter um título que é uma isca, sabe? Ele não precisa ser complexo, mas ele precisa ter um elemento de atração, assim. Ele precisa ter algum sentido para mim que é subjetivo, que é poético, que ao mesmo tempo tem palavras-chaves ali dentro, né, que não vai ser lido às vezes da mesma maneira, né, por pessoas diferentes. Então, eu acho que o título ele tem uma importância assim bem forte nos meus trabalhos. E é como você disse, eles não são simples de chegar, mas quando chega, né, eu tenho certeza de que esse é o título. São concretos, né? Como é que é? Às vezes nós precisamos voltar para casa. Ele é concreto, ele não tem nada de abstrato, né? É simples e ao mesmo tempo respirando memórias também, né? Respirar memórias, eu acho um Esse é um título que eu trabalho que eu desenvolvi. adoro, inclusive. Ele é muito conectado a esse estudo da memória, né? Quando, eu acho que em 2019, eu estava muito interessada, a gente falou do tempo, né? E a um ponto, toda essa relação com o tempo, ela também se expande para a memória, né? Pensando a memória de uma maneira muito expandida, né? Eu acho que a memória também, junto com o tempo, ela define essas questões centrais dentro do meu trabalho, mas ao mesmo tempo tentando tirar um pouco essa significação imediata que a gente tem, né, da memória. Pensar a memória de uma maneira muito
muito mais como um buraco, né? Como um buraco que não tem começo, não tem fim, que não pertence ao humano, que se expande e que a gente que entra e sai da gente. Então essa conexão com a respiração estava aí, né? A gente acessa memórias, a gente não possui memórias. Então, tinha essa relação de pensar a respiração, aquilo, né, a interioridade, essa relação até que vem, né, lá da Lígia, né? Lembrei da Lígia Clark, né, da interioridade e exterioridade. Como que a respiração ela também traduz essa relação com o mundo, entre aquilo que entra e sai, né? Rubiane, eu queria te agradecer, eu adorei a conversa. Bem bacana, porque eu já tem um tempo que eu estou estudando seus trabalhos, lendo, curtindo, às vezes devagar, às vezes com mais intensidade. A conversa não me decepcionou, muito pelo contrário, a conversa só me deu mais alegria. É, Hum, bacana. Eu te agradeço. Obrigada pelo convite. Foram perguntas que não me ajudam a refletir, né, sobre aquilo que eu tenho feito. Ela foi legal assim compartilhar esse momento contigo. Tá bom, um abraço. Um abraço, tá?